análise das medidas indicadas pela OIT referente à Covid-19 e o mercado de trabalho. Essa doença afetou o mundo todo, pondo em risco não só a saúde das pessoas, mas também os empregos e empregadores. Assim, analisar apenas o desemprego subestima drasticamente o impacto da Covid-19 no mercado de trabalho, e sendo essa uma grande ameaça à saúde pública, o que os trabalhadores e empregadores querem saber é como eles ficam dentro desse cenário inédito. A OIT apresenta orientações específicas para garantir que haja trabalho decente na resposta à crise do atual Covid. E para isso se ampara na Recomendação 205 de 2017, que prevê que as respostas à crise precisam garantir os direitos humanos, o Estado de Direito, o respeito aos direitos fundamentais. As dúvidas e incertezas trazidas por esse novo cenário pandêmico e o mercado de trabalho afetam o mundo inteiro. Empresas sofrem com fechamento obrigatório e muitos empresários não resistiram e fecharam suas portas de vez. Isso atinge os mais vulneráveis. Segundo o levantamento da OIT, as perdas de emprego são mais altas entre as mulheres, sendo de 5% contra 3,9% dos homens, e entre os jovens, sendo de 8,7% comparado com 3,7% para a população adulta. A OIT concluiu que, a menos que os primeiros progressos sejam apoiados por políticas de recuperação centradas na pessoa, haverá uma geração perdida por ocorrência desse desastre. Muitas empresas, para continuarem funcionando, optaram pela tecnologia e o teletrabalho como forma de diminuir os deslocamentos, preservar postos de trabalho e, principalmente, a saúde do trabalhador. A OIT não tinha nenhuma norma sobre o teletrabalho, mas em fevereiro desse ano publicou em seu site um guia visando garantir as boas práticas no teletrabalho. O Brasil, porém, já contemplava esse tipo de trabalho desde 2017, com a Lei 13.467 no seu artigo 75b, garantindo assim segurança aos trabalhadores que, por força da pandemia, vivem esse novo modelo de serviço. Para as empresas que podem manter as portas abertas, a OIT, na Convenção 155 de 81, especificou que os empregadores terão a responsabilidade de garantir que se adotem todas as medidas de preservação e proteção para reduzir ao mínimo os riscos, devendo disponibilizar máscaras e luvas, orientar os empregados a lavarem as mãos, oferecer-lhes álcool em gel, informar que não podem compartilhar itens de uso pessoal, manter o ambiente de trabalho sempre limpo e arejado e evitar enviar os empregados para locais que haja suspeita do vírus. A OIT publicou um guia, As Normas da OIT e a Covid-19, que responde às perguntas mais frequentes dos trabalhadores da seguinte forma: O que fazer se um membro da família estiver doente? É possível que um trabalhador tire uma licença em caso de doença de um dependente, como uma filha ou membro imediato da família, que estejam em situação de necessidade de apoio ou cuidados, de acordo com as disposições da Recomendação sobre a Igualdade de Oportunidades e de Tratamento para Homens e Mulheres Trabalhadores. Dessa maneira, assegurando que os trabalhadores que necessitem cuidar de seus familiares doentes também recebam ajuda. Um trabalhador pode ser obrigado a usar suas férias? Em situação em que ocorra o afastamento do trabalho como uma maneira de prevenir um possível contágio, os trabalhadores não podem ser obrigados a usar suas férias anuais. O período de férias deve ser determinado pelo empregador após consulta ao trabalhador, de acordo com a Convenção sobre Férias Remuneradas de 1970. Com a determinação de quando as férias serão tiradas, será levado em consideração as condições do trabalho, as possibilidades de descanso e o relaxamento. Uma das perguntas mais frequentes é se os trabalhadores têm direito à licença médica remunerada. Sim, a OIT fala que os trabalhadores que contraírem a doença Covid-19 têm o direito à licença médica remunerada, o auxílio em dinheiro enquanto estiverem incapacitados de trabalhar, como forma de compensar a suspensão dos ganhos causados pela enfermidade. Na DR 134, a recomendação do auxílio doença de 1969, parágrafo 8º, uma pessoa protegida para o auxílio doença deve receber o benefício em dinheiro, caso afastado do trabalho envolve perdas e ganhos que se justifique como base
A. A necessidade que ele seja submetido a cuidados médicos e curativos. B. Ele esteja isolado para fins de quarentena. C. Ele seja colocado sob supervisão médica para fins de reabilitação. Ou D. Ele esteja de licença a convalescente. O auxílio-doença refere-se ao artigo 18 da Convenção de Assistência Médica e Auxílio-doença de 1969. Uma das perguntas mais frequentes é o que acontece caso a ausência do trabalhador causada pela quarentena. O isolamento, a quarentena, são faltas justificadas, ou seja, ou interrupção do contrato de trabalho reservado à licença pelo INSS, bem como a contagem de tempo de serviço e isolamento aplicado ao empregador, já atestado positivo para o vírus, por 15 dias, prolongável por mais 15 dias. Neste caso, a interrupção é de pagamento nos 15 primeiros dias do empregador e, se prolongado, a partir daí é pago pelo INSS no período de quarentena, que ele irá receber por até 40 dias ou 3 meses. Quais são os direitos e as responsabilidades dos trabalhadores durante o surto? Bom, é sabido que a pandemia da Covid-19 abalou tanto a saúde quanto a economia mundial, colocou em risco o emprego e a renda de milhões de pessoas. De acordo com a OIT, as responsabilidades dos trabalhadores em meio à pandemia consistem nas mesmas responsabilidades comuns. Consiste no respeito, cuidado, cumprimento de cuidados à segurança própria e do próximo. O direito do trabalhador em meio à pandemia possibilita que todos os empregados tenham obrigação de informar seus superiores hierárquicos sobre qualquer situação de perigo iminente ou grave para sua vida ou saúde. E enquanto o empregador não tiver tomado medidas cabíveis para resolver a situação, o mesmo não pode exigir que os trabalhadores retornem às suas atividades. O trabalhador tem direito de se retirar de uma situação de trabalho? Todos os empregados exercem o direito de se retirar ou recusar uma situação de trabalho que haja perigo iminente e grave para a sua vida e saúde. Uma vez que o funcionário desempenhe esse direito, ele ou ela deverão ser protegidos de consequências iméritas. O que acontece com o acesso aos cuidados de saúde? Diante do novo coronavírus, é essencial que as pessoas afetadas pela doença tenham acesso e cuidados e serviços da saúde especializados, incluindo atendimento médico geral, assistência médica especializada, medicamentos necessários e todas as formas e maneiras de prevenção e cuidados. Isso serve para todas as pessoas. Existe alguma orientação normativa sobre a proteção dos trabalhadores contra riscos biológicos no local de trabalho? Bom, primeiramente são considerados riscos biológicos os vírus, as bactérias, os parasitas, os fungos, os bacilos. O Corpo de Normas Internacionais do Trabalho, a OIT, não inclui nenhuma disposição ampla centrada especificamente na proteção dos trabalhadores contra os riscos biológicos. A proteção dos trabalhadores contra riscos biológicos nas normas internacionais do trabalho vigente. Quais são os direitos dos trabalhadores domésticos frente a essa pandemia? Foi autorizado pela medida provisória 927 de 2020 que os empregados domésticos possam ficar em suas residências e continuar recebendo tendo um banco de horas, ou seja, eles continuarão recebendo os salários mensais que eles receberiam, porém, todas as horas que seriam contabilizadas de trabalho serão possíveis que ele desconte isso em 18 meses após acabar o estado de calamidade pública. Outro ato que acabou atrapalhando muito os trabalhadores domésticos foi que foi liberado a suspensão do contrato durante o período de 60 dias, ou seja, 2 meses de contrato de trabalho, feito pela parte contratante assinado por ambos, o que faz com que, durante um período de 2 meses, o empregado não receba. Como tratar as questões que afetam a privacidade? Desde o início da quarentena realizada por conta da pandemia do Covid-19, foi realizado um estudo sobre como conter o impulso do Covid na sociedade. Para que os cientistas encontrassem o melhor ponto, eles utilizaram de um sistema de monitoramento de rastreio de dados pessoais, que, de acordo com eles, seria a forma mais útil, podendo entender as pessoas à volta de você, podendo entender os vínculos e como essa doença poderia progredir mais em uns do que em outros.
Porém, com isso, eles acabariam afetando o direito da privacidade, já que invadiriam ela para conhecer pessoas próximas, pessoas que estão à volta, pessoas que têm contato, entre outros. Qual o papel do diálogo social na pandemia do novo coronavírus? A principal ferramenta usada pela OIT para desenvolver suas medidas é o diálogo social, que é todo tipo de negociações e consultas da chamada relação tripartida, governo, empregadores e trabalhadores por meio do sindicato, sobre temas de interesse comum referentes à economia, trabalho e sociedade. O bom funcionamento do diálogo social contribui para a resolução de problemas econômicos ou sociais, principalmente nesse momento de pandemia. A Covid-19 pode ser considerada como uma doença ocupacional? Depende. O Ministério da Economia, por meio da nota técnica SEI 56376-20-ME, reconheceu a Covid-19 como uma doença comum que pode ser caracterizada como uma doença ocupacional se essa for pega no ambiente de trabalho. E como abordar o preconceito e a xenofobia nesses tempos? A busca pela origem do vírus vem se tornando algo cada vez mais xenofóbico e político, e a população asiática, especialmente os chineses, está sofrendo diversos ataques xenofóbicos e preconceituosos, pois o primeiro caso de pandemia ocorreu lá. Por isso é muito importante lembrar que a xenofobia é uma forma muito grande de preconceito que está presente no nosso dia a dia e que a OIT repudia e proíbe todas as formas de preconceito na sua Convenção de número 111. É importante também lembrar que todos os trabalhadores que sofrerem com essa violência podem adotar todas as medidas legais cabíveis contra esse tipo de atitude que fere a dignidade da pessoa humana. Como fica o pagamento dos salários durante a pandemia? A Convenção sobre Proteção do Salário de 1949, número 95, estabelece que os salários devem ser pagos em intervalos regulares. Entretanto, os trabalhadores sofrem com a dúvida se vão ter realmente seus salários devidamente pagos no final de todo mês. Quais são as principais medidas para facilitar a recuperação e promover o emprego e o trabalho decente? A crise econômica e trabalhista deflagrada pela pandemia do Covid-19 pode aumentar o desemprego global em quase 25 milhões de pessoas, segundo uma nova avaliação da OIT. Nesse contexto de desaceleração econômica, é particularmente relevante manter o nível dos salários mínimos, porque, globalmente, os salários mínimos podem proteger os trabalhadores e contribuir para a estabilidade econômica. A nota de avaliação preliminar intitulada Covid-19 e o Mundo do Trabalho, Impactos e Respostas, defende a adoção de medidas urgentes baseadas em 3 pilares: proteger os trabalhadores no local de trabalho, estimular a economia e o emprego e apoiar os postos de trabalho e a renda. O que deve acontecer se o emprego for suspenso ou rescindido? Diante do surgimento dessa pandemia e a consequente propagação do vírus, diversos países tiveram os mesmos impactos. As medidas de contenção do vírus e a efetivação do isolamento social fizeram com que muitos trabalhadores perdessem a sua maneira de sustento, agravando não só o interesse próprio, mas como também os interesses do Estado, em que pese refletir drasticamente a economia do país. No caso de suspensão ou redução dos ganhos de um trabalhador, ou em caso de demissão devido à pandemia, ou por razões de segurança e saúde, o trabalhador deve ter o direito a receber o subsídio de desemprego e assistência, para compensar a perda de ganhos, de acordo com a Convenção sobre Promoção do Emprego e Proteção contra o Desemprego, de 1988, número 168. Os trabalhadores que tiverem emprego suspenso ou rescindido devem ter acesso às medidas de promoção do emprego, incluindo serviços de emprego e formação profissional com vista à sua reintegração no mercado de trabalho. Com relação à rescisão individual, a Convenção estabelece que, como princípio básico, a relação de trabalho de um trabalhador não será rescindida sem que haja uma justa causa relacionada à sua capacidade ou conduta ou com base nas necessidades da empresa. Em relação às demissões coletivas, a Convenção estabelece que o empregador que planeje fazer as demissões por questões econômicas deve fornecer aos representantes dos trabalhadores em questão, a tempo, as informações relevantes, incluindo os motivos das demissões, e deve, de acordo com as leis práticas e nacionais, oferecer o mais rápido possível para os representantes dos trabalhadores interessados uma oportunidade de consultas sobre as medidas a serem tomadas para evitar ou limitar as decisões.
Nesse cenário pandêmico nasceram os verdadeiros heróis dessa tragédia universal: os trabalhadores da saúde e os cuidadores. E a OMS declarou que esse é o ano deles, que continuam assumindo grandes riscos para si e para os seus familiares, enfrentando esse vírus diariamente cara a cara. No entanto, esses profissionais são muito vulneráveis, pois há a falta de equipamento de proteção individual, e a proteção deles é de extrema importância, visto que são os responsáveis por lutar direta e diariamente com o vírus. Os trabalhadores marítimos não ficam para trás, sendo reconhecidos como essenciais, com direito a médicos de imediato quando chegarem em terra. E a proteção dos trabalhadores migrantes deve ser fornecida com testes médicos, informações precisas e com a garantia de segurança contra a represália da população local. Vivemos um estado de calamidade pública, mas não um estado de exceção. Assim, uma série de normas ainda regulam as ações dos governos, com o intuito de manter a ordem anterior estabelecida. Nesse sentido, a OIT mantém orientações gerais aos países membros, e esse foi o ponto central dessa pesquisa. Evidente ficou que, sem um olhar voltado para o trabalhador no presente, na preservação do seu emprego e da sua renda e de suas famílias, enquanto perdurar o período de isolamento social, não será possível reverter em curto prazo o que essa situação pandêmica fez com o mercado de trabalho. Por essa razão, ações mundiais que primam pelos três pilares de fraternidade, igualdade e liberdade, esquecidas desde a Revolução Francesa, são tão defendidas pela OIT e precisam estar no leme do âmbito político e jurídico, facilitando assim ações de trabalho de transferência de renda, manutenção de emprego. Empresas devem ser mantidas abertas, de acordo com a legislação da pandemia. Claro se mostrou que apenas com diálogo entre governos, trabalhadores e empregadores, de modo a encontrarem as melhores soluções, é que será possível superar os efeitos nocivos dessa pandemia. Em suma, é preciso parar de procurar culpados e buscar soluções efetivas para fortalecer o mercado de trabalho e garantir que o trabalho alcance a todos de forma justa